empresário! Oi, empresária, tudo bem? Aqui Cláudio Melo trazendo mais dicas e estratégias para você melhorar o seu negócio. E hoje eu queria falar de algo que é fundamental para o empresário e que provavelmente você deveria ter feito antes de abrir a sua empresa, mas se você ainda não fez, dá tempo de fazer. Mas antes de eu te dizer o que é essa coisa tão importante, eu gostaria de fazer uma comparação para que você entendesse a importância disso. Imagina que eu vou te chamar para sair, para a gente jantar. Eu chego para você e falo assim: ô empresário, vamos sair para jantar, vamos bater um papo e vamos num restaurante legal. Pode ser um restaurante italiano, por exemplo, só que nesse restaurante que a gente está indo, eu não sei se tem comida. Imagina, eu estou te chamando para jantar, para ir num restaurante, só que eu não sei se esse restaurante tem comida. E aí você fala: ué, mas como assim, você está me chamando para ir num restaurante que não tem comida? O que você faria nesse caso? Olha, eu estou te chamando para ir num restaurante que não tem comida, qual é a sua sugestão para mim? Poxa, vamos em outro lugar. Tudo bem, se um restaurante italiano eu sei que provavelmente não vai ter comida, ou eu tenho dúvida se vai ter comida, eu posso te chamar, por exemplo, para uma churrascaria. Você me chama para uma churrascaria. Cláudio, esquece o restaurante italiano e vamos então a uma churrascaria. Pô, que legal. Então, eu também não sei se essa churrascaria tem comida. Olha que estranho, que situação atípica. Quando a gente não sabe o que a gente faz, a gente pergunta, a gente se informa, a gente pesquisa e a gente liga, não é? Nesse caso, eu posso estar ligando para lá, para saber se o lugar é bom, se o lugar tem comida, se a gente não vai ter nenhuma surpresa desagradável de chegar ao local e não ter comida, ok? Outra comparação que eu posso fazer é o seguinte: imagina que você vai navegar, você vai entrar num barco, só que você não pode saber como é que está o mar. Você vai navegar de olhos fechados. Então eu não sei se esse mar está turbulento ou se ele está calmo, e você também não sabe se para o lugar que eu vou te levar vai ter peixe ou não. É uma dúvida. Então o que a gente teria que fazer? Se eu te convidasse para entrar num barco que você não sabe as condições do mar e se lá vai ter peixe, se vai valer a pena essa viagem, o que você deveria falar para mim? Olha, peraí, antes da gente ir, vamos pesquisar. Não é isso? E eu concordo plenamente com você. Só que a maioria dos empresários, eles abrem empresa antes de pesquisar o mercado. Eles não sabem qual é o tamanho do mercado que os aguarda. E muito menos sabem se existe mercado ou não. Em outro vídeo, contei para vocês a história de um empresário que viajou para os Estados Unidos. Chegando lá, ele se encantou com a temporada de esqui, né? Esquiou, comprou casaco para neve, comprou esqui, comprou óculos de proteção e tudo mais, e ele ficou fascinado por aquilo. Quando ele voltou para a cidade dele, ele achou maravilhoso, porque não tinha nenhuma loja nas redondezas que vendesse esse tipo de equipamento. O detalhe é que na cidade dele, a sombra faz 40 graus. Então, assim, é uma cidade muito quente. As pessoas não compram esse tipo de coisa lá. Então, antes de montar um negócio, a primeira coisa que você deveria saber é quem é o seu público-alvo e qual o tamanho desse mercado. Ou seja, quantas pessoas existem nesse mercado que cumprem os requisitos de ser o meu público-alvo. Bom, vamos lá. Para começar, para que você defina seu público-alvo, você tem que fazer 4 perguntas. Então vamos lá. Qual é o sexo do meu público-alvo? E aqui você tem, ele pode ser masculino ou feminino, ok? Logo depois que você definir o sexo, você vai definir qual é a área, sua área de atuação, sua área de abrangência. Ou seja, você quer agir no seu bairro? Você quer agir na sua cidade? Você quer agir no seu estado? Você quer agir no seu país? Ou até mesmo fora dele, caso você venda por internet para outros países? Então você tem que definir qual é a sua área de atuação. Depois, e muito importante, qual a idade do seu público-alvo. Ele tem menos do que 15 anos? Ele tem mais do que 18 anos? Ele tem mais do que 60 anos?
Cada perfil corresponde a um tipo de produto. Então, dependendo do seu tipo de produto, vamos supor que você vai vender bebida alcoólica ou cigarro. A idade predominante tem que ser acima de 18 anos. Vamos supor que você vai vender serviços de esportes radicais. Provavelmente você vai conseguir um público-alvo aí de 15 anos até 40 anos de idade. Passou de 40, 50 anos, o tipo de serviço, que é ser esportes radicais, já começa a ser desinteressante para pessoas com mais de 50 anos. Cláudio, eu conheço um cara na minha cidade que ele tem 60 anos e ele adora esportes radicais. Poxa, que legal, mas isso é uma exceção, e exceção não faz regra. Então nós precisamos considerar a maioria. E por fim, nós temos o critério de renda. Eu preciso saber quanto essas pessoas ganham e quanto elas estão dispostas a pagar. A idade aqui, vocês vão perceber que nós temos uma ferramenta muito importante, que é o site do IBGE. Então você vai traçar o seu público-alvo com o auxílio das informações do IBGE. E lá no IBGE existem faixas de idade e existe faixa de renda. Ou seja, você vai ter lá de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, por exemplo, e por aí vai. E renda a mesma coisa. Você tem desde as pessoas que não têm rendimento, até pessoas que têm até um salário. Depois você tem de um salário a 2 salários, depois você tem de 2 salários a 3 salários e por aí vai. Você tem faixas de rendimento. E essas faixas é que definem, por exemplo, em qual classe social você está. Então, se você ganha aqui de 0 até uns 3, 4 salários, você vai estar na classe E. Quanto mais você vai ganhando, mais você vai subindo aqui, ó, classe D, classe C, classe B, até chegar na classe A, que são as pessoas que ganham acima de 20 salários mínimos. Mas isso eu vou te mostrar mais detalhadamente à frente. Eu gostaria de usar o exemplo aqui de um estado, que é o Espírito Santo. Mas esse exemplo, ele serve para você fazer em qualquer estado, tá? Você pode fazer em qualquer parte do Brasil que o IBGE tem esses números. Mas aqui eu trouxe o Espírito Santo, são dados aqui de 2020, do censo de 2020, e talvez você vá lá no site e talvez algum dado não bata, não tem problema. Às vezes, o sujeito me fala assim, Cláudio, não tem 4.108.508 pessoas, tem 4.107.000. Não importa, porque o número ele é tão grande que às vezes 100 pessoas a mais, 100 pessoas a menos não faz diferença. Cláudio, não é 40,2, é 39,9. Não importa. É melhor você fazer o cálculo aproximado do que você não fazer. E eu te garanto uma coisa, 99% dos empresários nunca fez esse cálculo. Então esse vídeo aqui é um grande presente para você. Porque você só vai a um restaurante, você só vai a uma festa, ou você só sai para navegar se você sabe se o ambiente é favorável. Como é que um empresário pode montar uma empresa se ele não sabe se vai ter cliente suficiente para ele? Então isso aqui é fundamental. Eu estou com um amigo aqui que vai me ajudar com os números que o IBGE fornece. Então nós já sabemos que 4.108.508 pessoas têm o Espírito Santo pelos dados de 2020. Ok. Agora, lembra das 4 letrinhas? Sexo, área, idade, renda. Vamos falar da primeira, que é sexo. Eu preciso saber, dentro desse número, quantos são homens e quantos são mulheres. Fala para mim, meu amigo, de 4.108.508 pessoas, quantos são homens? 2 milhões. 2 milhões? 23 mil. 23 mil? 0,29. 0,29 o quê? Homens. Isso, perfeito. Quantas são mulheres? 2 milhões. 2 milhões? 85 mil. 85.479.
479 o quê? Mulheres. Perfeito. Então, se o meu amigo me passou os dados corretos, essa soma aqui tem que dar 4.108.508 pessoas. Ok? Agora, eu preciso saber quantos por cento são de homens e quantos por cento são de mulheres. Cláudio, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou pegar o número de homens e vou dividir pelo total. Então, se eu pegar 2.023.029 e dividir por 4.108.508, eu vou achar quanto? 0,49 e 24. Eu vou achar 0,4924. Aí você fala, nossa, mas que doido, deu menos que 1? Sim, porque a gente precisa multiplicar isso aqui por 100 para que isso daqui vire um percentual. A gente multiplica por 100 porque a gente vai gerar um porcento, percebe? Então isso aqui está me dizendo que 49,24% dos habitantes são homens. Eu vou fazer a mesma conta agora para as mulheres. Vou fazer de azul, já que eu fiz de verde para os homens. Então nós temos lá 2.085.479 e vou dividir isso pelo total novamente, que é de 4.108.508. Consigo qual número? 0,5075. 0,5075? Correto. Isso. Então, mais uma vez, eu multiplico por 100 para achar um percentual. E eu vou achar aqui 50,75%. Minha primeira constatação, o número nesse estado, Espírito Santo, é muito parecido. Nós temos praticamente meio a meio entre homens e mulheres. Mas, por exemplo, se você pesquisar outros estados, como Minas Gerais, Paraná e tudo mais, você vai ver números muito diferentes. Cláudio, por que isso é importante? Imagina Minas Gerais, por exemplo, que esse número aqui não é meio a meio. Vamos supor que seja 60% de mulheres e 40% de homens. Se você for abrir uma tabacaria e quiser vender charutos, o público-alvo de charuto é predominantemente masculino. Então quer dizer que lá é um estado que talvez não seja interessante para vender charutos. Mas dependendo do número de pessoas que a gente achar no final, você vai ver que mesmo num estado que seja predominantemente feminino, pode ter cliente suficiente para você abrir uma charutaria. Mas vamos continuar. A questão do sexo aqui está resolvida. Já sabemos quantas pessoas de cada sexo e já sabemos o percentual de cada um delas. Vamos para o próximo. Era sexo, área, não é isso? Veja bem, nós sabemos o número total que tem de habitantes no Espírito Santo. Vou até pegar aqui de novo. 4.108.508. Então, ó, 4.108.508 pessoas. Agora, não são todas as cidades do Espírito Santo que me interessam. Essa aqui, Vitória, é a capital do Espírito Santo. A questão é que essas outras 3 cidades são tão grandes quanto Vitória ou até maiores e ficam ao redor de Vitória. Então, assim, essas são as 4 principais cidades do Espírito Santo. Espírito Santo tem outras cidades? Com certeza, mas são pequenas e talvez não valham a pena ser consideradas nessa conta. Então, eu estou considerando que eu vou abranger só uma área em volta da minha loja. Então, imagine você que aqui é Vitória, eu tenho aqui em cima a Serra, aqui ao lado eu tenho Vila Velha, aqui embaixo eu tenho Cariacica e aqui no meio eu tenho Vitória. Então eu tenho uma área aqui privilegiada de atendimento, porque as 4 cidades estão muito próximas. E o Espírito Santo é mais ou menos um negócio desse tamanho, ó. Então, a cidade que está lá em cima ou a cidade que está lá embaixo, em número de habitantes, para mim não é interessante, às vezes, atender, principalmente se eu for atender como um vendedor ou se eu for trabalhar com entrega para o interior, que pode encarecer muito. Então, nós vamos considerar, por enquanto, essas 4 cidades. Vamos levantar o número.
Vitória tem quantos mil habitantes? 369.534. Maravilha. Habitantes. 369.534 habitantes só a cidade de Vitória. Quase 370 mil. Serra. 536.765 habitantes. Então você vê que mais de 500 mil de pessoas tem na Serra. Vila Velha. 508.655 habitantes. E Cariacica. 386.495. Ok, agora nós vamos somar esses 4 números. Então vou dar um tempo aqui para o meu ajudante somar. E por favor, já que isso daqui se trata de um exercício, eu vou pedir para que você também some. Você tem 2 opções. Você pode me acompanhar nesse exercício, fazendo caso do Espírito Santo, ou você pode levantar esses dados lá no IBGE. Mais uma vez eu ressalto que todos os dados da sua cidade estão lá no IBGE. Então, caso você queira fazer da sua cidade, basta você levantar essas informações no IBGE e seguir esse passo a passo que eu estou te mostrando aqui. Deu quanto? 1.801.449. Maravilha. Habitantes. Agora me faz uma gentileza. Nós chegamos à conclusão que as minhas 4 áreas de interesse somadas dão 1.801.449. Só que eu gostaria de saber qual percentual que isso daqui corresponde do meu total. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir isso pelo número total de habitantes que tem no Espírito Santo. 4.108.508 pessoas, ou habitantes. Isso é uma divisão, ok? Eu vou achar um percentual. Quanto deu? 0,4385. 0,4385. Lembra que como é percentual, eu preciso multiplicar isso aqui por 100. E aqui eu vou achar meu percentual de 43,85%. Maravilha. Perceba o seguinte. Atendendo essas 4 cidades, apenas essas 4 cidades que ficam aqui, uma do lado da outra, o tempo de deslocamento de carro entre uma e outra é 20 a 30 minutos, eu estou atendendo mais de 40% do estado inteiro. Então não faz muito sentido eu atender um cliente aqui na ponta. Por quê? Ele faz parte dos 60%, 60% é muito mais do que 43%, concordo plenamente. Mas o tempo que você vai demorar para atender esse cliente é muito grande. E talvez o custo de combustível e outras coisas mais não valham a pena. Então eu estou concentrando estrategicamente as vendas e o atendimento da minha loja nessas 4 cidades e eu estou atingindo quase 44% do total. Isso é excelente. Tem uma exceção. Vamos supor que esse cliente aqui seja o seu melhor cliente, o cliente que te compra mais. Esse cara, ele corresponde à compra de 100 outros clientes juntos, ok? Mais uma vez, é uma exceção. Vou continuar atendendo aqui meus 44%, quase 44%, e uma vez por semana, ou por telefone, ou por internet, eu vou despachar pelo correio, vou fazer alguma coisa para atender essa pessoa, porque ela é uma exceção importante, ok? Então fizemos a definição do sexo, fizemos a definição de área, agora nós vamos para a idade. E a idade, vocês vão perceber que existem muitas faixas de idade. Então, eu vou traçar aqui algumas linhas. Qual é a primeira faixa de idade? 0 a 4 anos. Então, ó, Cláudio, onde que eu acho isso? Mais uma vez, site do IBGE. Da onde você tirou de que 0 a 4 anos é a primeira faixa? Eu não tirei da minha cabeça, não. Quem diz isso, que é de 0 a 4 anos, é o IBGE, ok? Vamos traçar algumas linhas aqui. Percebe uma coisa.
Começou em 140, 150, 180, se manteve em 180 e agora começa a cair, ó, praticamente 150, 140, 130, 110, 90. Por quê? Porque a idade está aumentando. Então, nesse estado aqui, nós temos muitos jovens, adolescentes e adultos, mas pelo que os números do IBGE mostram, nós temos poucos idosos aqui. Imagina você lançando um produto que o público-alvo é acima de 80 anos. Público-alvo masculino acima de 80 anos. Você vai ter aqui, ó, 28, 29 mil pessoas só para vender. Percebe? E a maioria das pessoas que lança uma loja disso não percebe, não pesquisa isso antes. Vamos ver as mulheres de 0 a 4. Como vocês podem ver, ó, números muito parecidos, ó, 143 com 139, 156 com 152, 180 com 172, 176, 176, 188, 188, ó, 172, 176, 149, 156, um estado bem equilibrado aqui entre homens e mulheres, mas isso poderia ser diferente, de 40 a 44. Ok, e como vocês podem ver, vai caindo, ó, de 140 já está em 70, já caiu pela metade o número de habitantes aqui. Tem o dobro de crianças de 0 a 4 anos do que adultos de 60 a 64, da mesma forma os homens. Perfeito. Bom, eu não vou calcular a coluna de soma aqui, né? A coluna de soma é simples de você fazer, é você pegar o número de homens, somar com o número de mulheres e colocar aqui no total. Nós vamos fazer isso mais à frente, mas só para a faixa etária que nos interessar. Nós vamos fazer 2 exemplos aqui. Mas, se você fizer essa soma, linha a linha, e depois somar isso tudo, obrigatoriamente tem que dar aqueles 4.108.000 de habitantes que tem o Espírito Santo. Porque esse critério de idade, o critério de sexo, o critério de renda, por exemplo, que nós vamos ver na próxima folha, eles são sobre o número total de habitantes. Aqui o nosso critério. É a nossa última letra, renda. Lembra que ele forma a palavra sair. Sexo, área, idade e, por fim, renda. Vamos fazer mais algumas linhas aqui. E aqui vocês também vão observar aquelas classes sociais que eu mencionei. Você tem a classe A, classe B, classe C, classe D e a classe E. Você já parou para pensar em qual classe que você está enquadrado? Às vezes você está achando que você é classe A e talvez não seja. Vamos conferir? Vamos ver quais são os critérios aqui que o IBGE nos define. Cláudio, foi você que inventou? Não, é o IBGE. O IBGE atualiza isso de quanto em quanto tempo? A cada 4 anos. De todos os estados? Todos os estados. Na minha região também? Na sua região também. Então vamos lá? Primeira linha aqui provavelmente são os sem rendimento, não é isso? Sim, mas não tem então na primeira linha, se não me engano, são os sem rendimentos. E se eles são sem rendimentos, a classe deles é classe E, ok? Qual é a primeira faixa depois dos sem rendimentos? Até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Que no momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui, corresponde a uns 1.100, 1.100 e pouquinhos reais, tá? Bom, até um salário mínimo, qual é a classe da pessoa? É. Classe E também. Aqui, no caso, são homens e mulheres, não é isso? Não. Totais e percentual. Ok. Então, corta essa parte. Então, logo depois dos 100 rendimentos, a próxima faixa é até um salário mínimo, é classe E também. E nós temos aqui, qual o número de pessoas que ganham até um salário mínimo no Espírito Santo? 501.238. 501.238. Então, esse daqui é o número de habitantes que recebe esse valor. E se eu quiser saber quanto isso corresponde do total, eu vou fazer aquela conta.
501.238 dividido pelo total, que era de 4.108.508 habitantes, se não me engano. E aí você vai achar um número de quantos por cento? 12%. Não. Qual 0,12. 0,12. Como é um percentual, eu preciso multiplicar por 100 e vou achar aqui 12% e vou colocar esses 12% aqui. Perfeito? Vamos lá. Próxima faixa de renda. De 1 salário A 2 salários mínimos. de 1 a 2 salários mínimos, ok? Então a pessoa tem que ganhar mais do que um salário e menos do que 2 salários. Ela continua sendo classe E? Continua sendo classe E. Quantas pessoas nós temos? 556.703. 703. Como é que eu acho o percentual? Pego esse valor, divido pelo total, acho um número decimal, multiplico por 100 e o que eu achar coloco aqui. Deu quanto? 13,55. 13,55%. Cláudio, eu consultei o IBGE e não é 556.703 não, tá? É 556.500. Mais uma vez, não importa, tá? 200 pessoas a mais ou 200 pessoas a menos num cálculo de um estado que tem 4 milhões de habitantes, não vai fazer diferença no final. Próxima faixa de renda é acima de 2 e... Até 3 salários mínimos. Acima de 2 e até 3 salários. Então nós estamos falando aqui de pessoas que ganham mais de 2.200 até no máximo 3.300. Continua classe E ou mudou? Continua classe E. Então se você é empresário, ganha até R$3.300, você ainda continua na classe E. Qual o número de habitantes? 424.820. Ok. E qual o percentual que isso corresponde? 10,34. 10,34%, e a conta você já sabe fazer que está aqui embaixo. Então o próximo é acima de 3, não é isso? Isso, até 5. Acima de 3 até 5 salários. Olha que legal, agora já deu um salto, hein? A classe continua a classe E? Agora é classe D. Olha que legal, você conseguiu sair da classe E. Para sair da classe E, você tem que ganhar acima de R$5.500, R$5.600. Quantos habitantes estão nessa situação aqui no Espírito Santo, segundo o IBGE? 837.314. Maravilha. Isso corresponde a quantos por cento da população? 20,38% da população. 20,38% da população. Maravilha. Bom, se aqui é até 5 salários, aqui tem que ser acima de 5 salários até quantos salários? 10 salários. 10 salários. E provavelmente mudamos de faixa, porque o intervalo aqui é grande. Se aqui é classe D, agora é classe C. Então temos aqui a classe C. Se você ganha mais do que R$5.500, R$5.600 e ganha até 11.000, você é classe C. Quantas pessoas estão nessa situação no Espírito Santo? 1.242.413. 413. Olha que interessante. Aí você vai falar assim, Cláudio, a classe D é o dobro da classe E. Não é verdade. A classe D aqui é 837 mil. A classe E são esses 3 números somados. Ó. A classe E aqui é 1,5 milhão de pessoas. E você deve estar pensando assim, caramba, então posso lançar um produto para a classe E? Claro que pode. Consigo ficar rico lançando um produto para a classe E? Claro que consegue. Aqui no estado tem uma loja chamada Zé Coxinha, que eram para pessoas para pessoas que tinham apenas R$1 no bolso. Você conseguia comprar mini coxinhas, que vem dentro de uma caixinha super bonita, por R$1. Por quê? O foco dela é classe E. Ela visualizou que não tinha ninguém atendendo esse nicho de mercado classe E aqui e focou nessa 1 milhão e pouco, 1,5 milhão de pessoas. Perfeito? Quantos por cento corresponde à classe C aqui no estado? 30,24%. 30,24%. E aqui você sabe como fazer a conta.
Agora nós estamos entrando na classe B e na classe A, né? Vocês vão ver aqui a classe B e aqui, meus amigos, é o topo da pirâmide, a classe A. Ó. Vamos lá. Como é que começa a classe B? Ela começa acima de 10 salários. Como é que eu sei isso? Porque a C termina em 10. Então, a B tem que ser acima de 10. E vai até quantos? 20. Até 20 salários. Olha que interessante. São pessoas que ganham de 11, 12 mil aqui até 21, 22 mil, tá? Então você tem cargos aqui como juízes, procuradores, advogados, empresários bem-sucedidos e tantos outros aí. Quantas pessoas tem no Espírito Santo? 431.393. 393. Olha que interessante. Se na classe C eu tenho 1.200.000, na classe B eu tenho 431 mil. É mais ou menos 30% que tem. Eu tenho mais ou menos 30% aqui do que eu tenho aqui. Ou seja, para cada uma pessoa que está aqui, eu tenho 3 nessa classe aqui, tentando subir para a classe B. Ok? E se a classe B é até 20 salários, quer dizer que a classe A é quem ganha mais do que 20 salários. Então é acima de 20 salários até o infinito. Até enquanto você puder ser bem sucedido, até sua renda não tem teto. Quantas pessoas beneficiadas, privilegiadas nós temos aqui no Espírito Santo classe A? 115.038. 115.038 pessoas, ok? Vamos puxar aqui o percentual da classe B que eu não coloquei, né? 10,50. 10,50%. E a classe A? 2,8. 2,8%. Olha que interessante. Para cada uma pessoa que eu tenho na classe A, eu tenho 5 pessoas na classe B. E para cada uma pessoa que eu tenho na classe A, se eu tenho 5 na B, eu tenho 10 pessoas, mais do que 10 pessoas na classe C. Por que isso daqui se chama pirâmide de renda? Porque ela é desenhada assim, ó. Tá aqui a classe A, ó. A classe A é essa pontinha aqui privilegiada. A classe B é 3 vezes maior, mais ou menos, do que a classe A. A classe C é 10 vezes maior do que a classe A. A classe D é muito maior do que a classe A. E a classe E é muito maior do que a D, que a C, que a B e tudo mais. Cláudio, devo focar em qual das classes para ter sucesso? Qualquer uma. Basta você definir qual classe que você quer que seja o seu público-alvo. Tudo isso depende do produto ou do serviço que você está escolhendo. Se você vai vender carros do tipo Audi, BMW, Mercedes-Benz, sugiro que você foque nessas 2 classes, talvez nessa daqui também. Agora, se você vai vender roupas até R$30, R$40, você pode focar nessas 2 também. Quero vender roupas de marca, posso focar nessas 2. Basta você ver quanto eles ganham de salário, ok? E aí nós percorremos sexo, área, idade e renda. Agora nós vamos fazer 2 exemplos, para a gente fixar esse conteúdo. Primeiro exemplo. Uma empresária que quer montar uma loja de lingerie, só que essa loja de lingeries é uma loja cara, é uma loja elitista. Então, lingeries caras, de valor agregado alto, lingeries de marca, vamos chamar assim. Ok? Vamos lá para nossa colinha? Nossa colinha é a palavra sair, ó. Ok. Predominantemente, quem é o cliente de lingeries caras? Qual é o sexo da pessoa? Sexo feminino. Então são as mulheres. Cláudio, isso quer dizer que o marido não pode comprar para a esposa? Não, pode sim. Inclusive, acho até interessante, recomendo, maridos, comprem lingeries para suas esposas.
A questão não é essa. A questão é que a cada 30, 40 lingeries vendidas, 29, 39 são para mulheres. E uma vez ou outra, um marido vai comprar para a esposa. Então, assim, mais uma vez, exceção não faz regra. Foca na maioria. Na maioria são mulheres. Ok. Aí vamos lá. Área. Como eu tinha combinado com vocês, a gente vai focar nas 4 Como eu combinei com vocês, a gente vai focar nessas 4 principais cidades, tá? Até porque existe uma tendência de que, se a lingerie é cara, geralmente quem compra são pessoas de uma renda mais privilegiada. E pessoas de renda mais privilegiada tendem a morar nas cidades mais populosas e mais próximas da capital. Então, desvirei tudo no olho da. Corta essa parte na. Isso aqui é sexo. Isso aqui, no momento que te deixa preto e branco, faz um tiro. Eu preciso falar outra coisa. Então, predominantemente são mulheres. Então, a gente vai voltar naquela folha onde a gente definiu o sexo e ver quantos por cento as mulheres representam no Espírito Santo. Nós temos aqui que as mulheres, que é esse número aqui de 2.085.479, representam 50,75%. Então, mulheres, aqui no Espírito Santo, vocês são 50,75%. Ok. Agora eu quero saber a área. Na área, lembra que a gente combinou que a gente ia colocar aquelas 4 principais cidades? Então nós temos aqui Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. A soma dessas 4 cidades deu 1.801.000 pessoas. Não, 1.801.449 pessoas, ok? Vamos copiar esse número para lá. 1.801.449. 1.801.449 habitantes. Da onde? Da área que me interessa, que é Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Ok? Ok. Idade. Vamos lá. Agora eu cheguei numa parte que eu preciso contar com o bom senso de vocês. Vocês precisam ter bom senso para conseguir fazer esse cálculo. Por isso que eu disse que não é um cálculo exato, é um cálculo aproximado. E, sinceramente, só esse cálculo aqui vale uma consultoria, tá? Essa ferramenta, se você for contratar por fora um profissional para fazer isso, nós estamos fazendo aqui de forma aproximada, ele vai te cobrar mais de 2, 3 mil reais. Vamos olhar a idade? Primeira coisa que a gente tem que pensar, que tipo de mulher compra uma lingerie de luxo, uma lingerie cara? Eu estou meio por fora do valor de lingerie, né? Não é um produto que eu compre, mas vamos colocar uma lingerie acima de 300, 400 reais. Uma adolescente compraria uma lingerie de 300 a 400 reais? Claro que não. Então, pulei um passo. Foi a idade. Então, vamos lá. Agora nós chegamos num ponto que eu preciso do seu bom senso. E, sinceramente, esse daqui é um exercício aproximado de um levantamento que custaria, através de uma consultoria, mais de 3 mil reais, tá? Eu vou te dar um número bem aproximado, que caso você contratasse uma consultoria para fazer esse mesmo estudo, ela te cobraria 3 mil reais e chegaria muito próximo do número que eu vou te dar aqui, no caso aqui do Espírito Santo. Vamos falar de idade?
vamos olhar aqui as faixas de idade que o IBGE nos coloca. Mulheres, 0 a 4 anos eu vou descartar porque não é mulher, é criança, né? 5 a 9 é a mesma coisa, 10 a 14 é a mesma coisa. 15 a 19, aí você fala, opa, Cláudio, aí começou a comprar lingerie. Ok, mas você acha que uma adolescente de 19 anos, por exemplo, está disposta a pagar 300, 400 reais uma lingerie? Provavelmente não. A não ser que a família dela já tenha toda uma tradição com essa marca e tudo mais. Mas como eu disse, a exceção não faz regra, então vamos pular essa faixa. De 20 a 24 anos, já se torna mocinha aqui, passando para a fase adulta. 24 anos, essa pessoa que com 20 anos saiu da faculdade, está lá no primeiro ou no segundo emprego, está começando a construir a carreira. Essa pessoa pagaria 400 reais uma lingerie? Olha, pode até pagar numa questão de exceção, pode pagar num evento, do tipo, preciso de uma lingerie legal para combinar com um vestido legal para ir num casamento. Ok, mas mais uma vez, isso é exceção, nós estamos falando de regra. Vamos pular essa faixa também. Chegamos aqui, 25 a 29, olha, começa a ficar interessante para ser público-alvo de lingerie cara. Mas eu vou te convidar a fazer uma reflexão. Pessoas que investem realmente pesado numa lingerie cara, de marca, e que valorizam esse tipo de coisa, são pessoas aqui, ó, de 35 anos para frente. Uma mulher de 35 anos, por exemplo, já dá valor a esse tipo de coisa. Então, de 35 até quantos anos? Vamos colocar aqui até 54? Pode ser uma senhora de muito bom gosto, uma pessoa que ainda consome esse tipo de produto? Então, lembra que eu deixei o total em branco para a gente fazer depois? Nós vamos fazer o total agora, ó. Nós vamos pegar daqui, de 35 a 39, até 55, 50 a 54, foi isso que eu disse? Vamos pegar essa faixa aqui. Eu quero estender isso a 50 a 59. Não tem problema, faça aí no seu exercício. Não quer dizer que está errado, tá? Essa é só a minha interpretação. Então, como eu falei, o produto é lingerie cara. Então, eu vou pegar essa faixa aqui, ó. Esses números de mulheres aqui. Cláudio, você não vai somar os homens? Não, porque eles não são público-alvo desse produto. Os homens eu vou criar um produto no próximo exemplo. Então, eu pedi para o meu colega aqui somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, 156, mais 147, mais 135, mais 119, mais 98. Mais uma vez, se você errar o número, tipo, coloquei 98.600 em vez de 9.604. Não tem problema. Quanto é que deu? 657.361. 361. Maravilha. Agora, olha que interessante. Divide para mim pelo total de 4.108.508 habitantes, por favor. Você lembra que número é esse? 4.108.508 é o número de habitantes total do Espírito Santo no censo de 2020. Se a gente pegar esse número e dividir por 4.108.508, dá? 0,16. 0,16. Se a gente multiplicar isso por 100, dá 16,16%. 16%, arredondando, sem problema algum. Então, olha só, olha que interessante. 16% do que, Cláudio? De mulheres que têm de 39 a 54 anos. Olha que interessante. 16% de mulheres que têm de 39 a 54 anos. Então, isso daqui é 16% de mulheres que têm de 39 a 54. Você tem um número aí ou eu pego lá de novo, de habitantes? Habitantes. Vou pegar aqui. Aqui, ó, 657.361. Então, ó, 657.361 o quê? Habitantes, que correspondem a 16% do total, que são mulheres de 39 a 54. Olha que interessante, estamos chegando ao final. Vamos fazer a renda?
Oi? É 35,54. Ah, ok. Então chegamos a um número de 657.361 habitantes, que são mulheres de 35 a 54 anos, que correspondem a 16% de um total da população, ok? Vamos para a renda, para a gente fechar esse exercício? Mais uma vez eu vou contar com a tua interpretação. Uma pessoa que não ganha nada, que não tem renda, compra lingerie cara? Não. Uma pessoa que ganha até um salário? Não. Uma pessoa que ganha até 2 salários? Não. A pessoa que ganha até 3 salários, vai. A pessoa está lá ganhando R$3.300, ela tem que pagar a escola dos filhos, aluguel, água, luz, telefone e tudo mais. Ela vai pagar R$400 uma lingerie? Pode até pagar de forma parcelada, não tem problema nenhum. Mas, mais uma vez, isso aqui é uma exceção, isso aqui não é a regra. Vamos partir para o próximo? Uma pessoa que ganha 5.500, ela comprometeria mais ou menos 10% da renda dela com uma lingerie para uma ocasião especial? Sim. Eu começo a contar com essa faixa aqui. Ok, e eu vou até que faixa de renda? Eu vou até a faixa A? Provavelmente não. Por quê? Porque uma pessoa que ganha mais do que R$22.000, e eu estou me referindo a uma pessoa que pode estar ganhando R$50.000 por mês, ela provavelmente não vai comprar uma lingerie no shopping da cidade. Ela ou vai comprar numa loja muito especializada em Rio, São Paulo e grandes centros, ou ela vai comprar isso fora do país. Então, eu vou acrescentar aqui, eu vou considerar aqui as classes B, C e D, presumindo que uma pessoa que ganha R$11.000 vai comprar nessa loja, ok? Então nós vamos somar esses 3 percentuais aqui. A gente pode fazer isso de 2 formas, tá? A gente pode somar esses 3 números e dividir pelo total de 4.108.508, não tem problema, vai chegar ao mesmo resultado. Ou, como os percentuais aqui já estão prontos, eu posso somar esses 3 percentuais. Vamos facilitar a vida? Vamos fazer uma conta aproximada, ó. 10 mais 30, 40, mais 20, 60. Você soma aqui, vai dar mais 1%, 61%. Então eu tenho... Soma para mim só o número de habitantes, por favor. Que também dá para fazer de uma forma aproximada. Ó, 837 mais 1.200.000, aqui vai dar 2 milhões e pouco, mais 430, dá para saber que é 2,5 milhões, que corresponde a 61%. Não, 2.511.120. Tá vendo? Ó, 2.511.120. 511.120 habitantes, que correspondem a 61%, não é isso? Acho que deu 71. Confere para mim, por favor. Divide isso daqui, 2.511.120, por 4.108.508, que é o número total. Vê se dá 0,61. $61. 0,61, que quando você multiplicar por 100 vai dar 61%. De quê? De pessoas das classes. Olha que interessante. Lembra que a gente excluiu a classe A, classe B, classe C e classe D. Agora, senhores, nós temos tudo aqui que nós precisamos para calcular qual o tamanho do mercado dessa loja. Então eu tenho o número de pessoas, vou começar a minha conta por aí, prepara a calculadora que você vai usar bastante agora, hein? 1.801.000, vou arredondar para 500, tá? 1.801.500 pessoas que moram naquelas 4 cidades, que é a minha área de atuação. Primeira coisa, eu quero saber quantas são mulheres. Vou multiplicar isso por 50,75%. Isso daqui vai me dar o número de mulheres. 914.261. O quê? Mulheres. Isso é muito importante, você tratar logo depois de falar o número, o que é aquele número. São pessoas, mas não são pessoas de qualquer sexo, são mulheres. Só que o que me interessa não são só as mulheres.
são as mulheres de 35 a 54 anos. Então eu vou multiplicar isso por 16%. Por quê? Porque eu vou achar as mulheres de 35 a 54 anos. Vai dar quanto aqui? 146.281 mulheres de 35 a 54. 146.282. Dois. Tudo bem. Uma mulher a mais, uma mulher a menos. Nessa conta não faz diferença. Mas olha que interessante. Meu colega aqui já me alertou o seguinte. São 146.281 o quê? Mulheres de 35 a 54 anos. Agora eu quero saber o seguinte. É mulher, ok, pode ser cliente. É da idade que eu estou procurando, 35 a 54, show, pode ser cliente. Mas ela precisa ter dinheiro para pagar pelo meu produto. Então eu vou multiplicar isso por 61%, que é o meu último percentual, que no caso aqui é a renda, corresponde à classe B, C e D. Dá quanto? 89.231 pessoas. Pessoas? Não, mulheres. Mulheres de 35 a 54 anos, das classes B, C e D, que tem dinheiro para me pagar. Agora, olha que louco. Vou fazer 2 gráficos aqui para fechar esse exemplo. Primeiro gráfico. Imagina que isso daqui é o Espírito Santo. Ok? Chegamos à conclusão que metade deles são mulheres. Depois, chegamos à conclusão que a parte que a gente queria do Estado era mais ou menos 60%, que vai dar isso aqui. Só que desses 60%, apenas 16% deles são mulheres de 35 a 54, o que dá mais ou menos isso aqui. Ok. E disso, 60% é quem tem dinheiro para me pagar. Ou seja, olha o tamanho. Não sei se vai aparecer aí na câmera para você, mas olha o tamanho do meu público-alvo. 2,17%. 2,17% do total. Olha que interessante. Você que abriu uma loja no Espírito Santo e achou que ia vender para o estado inteiro, você vai vender para apenas 2% do estado. Olha o tamanho do seu público-alvo. Aí você, empresário ou empresário inteligente, fala assim, Cláudio, eu estou rico. Porque eu vou pegar esses 2,17 e, cara, pelo menos para 10% eu vou vender, eu tô rico. Porque, cara, 2,17 dá 89 mil pessoas. Se eu vender para 10% disso, que dá mais ou menos 9 mil pessoas, tô rico. Claro, só se você fosse exclusivo, se não tivesse mais nenhuma loja de lingerie no estado inteiro. E outra, ainda tem outra condição. Se ninguém comprasse pela internet, se ninguém trouxesse de fora, se ninguém comprasse em outro estado, outro país, outra região, se não houvessem representantes de outra marca no estado. Então, a segunda analogia que eu quero fazer para você é o seguinte, tá vendo seu público-alvo? Seu público-alvo é como se fosse um bolo de aniversário. E quem é pai de criança sabe, né? Quem faz festa de aniversário sabe que quando você está partindo o bolo, você está de olho na fila. Você tem 5 crianças na fila, o tamanho da fatia é uma fatia generosa. Agora, você está lá cortando a terceira fatia, quarta fatia, quando você olha de novo para a fila, tem mais 15 crianças. O que você automaticamente faz? Diminui o tamanho da fatia. Quando você olha para frente, tem mais 40 crianças, o que você vai fazer? A fatia vai ser cada vez mais fina. E de repente o último da fila, a criança, a última da fila, olha para o tamanho da fatia e chega à conclusão que não vale a pena ficar naquela fila para ganhar uma fatia tão pequena. Isso tem a ver com você. Se você fizer esse estudo e perceber que tem 20 concorrentes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Talvez 1/20 dessa fatia não seja suficiente para você montar a sua loja. É claro que isso daqui é só um exemplo, porque as fatias não são de tamanhos iguais. Você provavelmente vai concorrer com lojas que são muito maiores que você e provavelmente vai ter concorrências de lojas muito menores. A questão
é que isso daqui vai te dar um parâmetro. Por exemplo, se eu dividir isso daqui por 20, se eu faço uma pesquisa e descubro que tem 20 concorrentes, isso daqui vai dar mais ou menos o quê? Umas 4.500 pessoas? Fala pra mim. 4.500 pessoas. 4.500 pessoas. Essas pessoas não vão comprar lingerie todo mês com você. Uma lingerie cara e especial, ela vai comprar uma vez por ano. Divide isso por 12. 375. 335 vendas. 75. 375? 375 vendas. Isso é um potencial. Quer dizer que você pode chegar nesse número. Se você falar, poxa, Cláudio, mas eu estou vendendo 30 por mês. O que isso quer dizer? Tem alguma outra criança na fila pegando uma fatia do bolo maior que a sua fatia. Mas, Cláudio, eu estou vendendo 500. Quer dizer que a sua fatia do bolo está maior do que a fatia de outra pessoa. Quer dizer que você está indo bem nas suas vendas. Agora, olha a importância disso tudo que eu falei. Como é que você entra numa fila de 40 pessoas sem saber qual é o tamanho da sua fatia? Ok? Então você viu aqui que para entrar no mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o tamanho da sua fatia do bolo. De repente tem tanto concorrente que não vale a pena. Ou de repente tem pouco concorrente, mas tem um público-alvo muito pequeno. Você tem que definir o seu público-alvo antes, pela sigla SAIR, e depois olhar quantos concorrentes você tem para saber o tamanho da sua fatia. Ok? Então agora que você já fez comigo aqui o caso da lingerie cara, eu te desafio a fazer o exemplo de uma charutaria. O que é uma charutaria? Sexo predominantemente masculino, área, as cidades mais próximas de você, incluindo a capital, idade, pessoas acima de 45, 50 anos e renda alta, classe A, B e C. Lembrando que a classe A geralmente compra fora do país, então você pode usar classe B, C e D, ok? Então faz aí a charutaria e me diz qual o público-alvo na sua cidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!